Olá a todos os membros do PPG-MNE e comunidade externa. Meu nome é Flávio Luiz Farias de Freitas, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos e Engenharia, o PPG-MNE, na Universidade Federal do Paraná. Sou orientado pelo professor Dr. Gustavo Valentim Locke. Estou gravando esse vídeo para compartilhar alguns dos resultados da minha pesquisa de dissertação. O título, University Course Timetabling Problem, ainda é provisório e refere-se ao problema abordado. Antes de tudo, eu gostaria de revisar um pouco sobre a problemática abordada em meu trabalho. Como discutido no vídeo anterior, existem vários fatores que distanciam os alunos da previsão de graduação que tinham quando ingressaram no curso, como trabalho, problemas familiares, dificuldade de ambientação. Esses vários fatores fazem com que os alunos acumulem uma série de dependências ou disciplinas não cursadas. Se somarmos isso à oferta de disciplinas do curso, que é pensada justamente para aqueles alunos que não possuem essas pendências e que não possuem restrições para cursar as demais disciplinas do curso, evidencia-se aí um cenário em que muitos discentes possuem limitações para realizar a definição de suas grades horárias de cada período. Esse problema é ainda maior ao considerarmos a pandemia ocasionada pelo Covid-19. Diante desse cenário, podemos utilizar um problema de agendamento. O enunciado aqui, University Course Timetabling Problem, na busca por uma solução. Esse problema é uma variação do problema tradicional de agendamento utilizada no campo educacional, dentro de instituições de nível superior. A resolução desse problema nos permite definir os melhores slots, isto é, os melhores horários para oferta de disciplinas, de tal modo que possibilite aos discentes minimizar o número de períodos restantes para se formar. Para isso, optou-se pela construção de um modelo de programação linear inteira mista. E para que pudéssemos encontrar a solução no modelo, ele foi implementado na linguagem de programação C#. Aqui estão os parâmetros do modelo. Nós conhecemos o conjunto dos discentes, o conjunto dos períodos do curso, o conjunto de slots, o conjunto das disciplinas do período P do curso. Conhecemos ainda o período do discente no início do nosso planejamento, o conjunto dos períodos em que o discente, ao cursar uma disciplina, estará cursando de forma adiantada, o conjunto dos períodos em que o discente, ao cursar a disciplina, cursará de forma atrasada, o conjunto de disciplinas cursadas pelo discente, o conjunto de disciplinas a serem cursadas pelo discente, o número total de disciplinas do curso, o conjunto de pré-requisitos da disciplina, a constante de capacidade, que se refere à capacidade das salas de aula, né? Então, se uma sala tem capacidade para 60 alunos, essa constante de capacidade será 60. A quantidade máxima de disciplinas ofertadas em um período e a quantidade mínima de oferta de disciplinas ofertadas em um período. Então, aqui nós podemos controlar qual será a quantidade máxima de disciplinas ofertadas em um período ou qual será a quantidade mínima da disciplina em questão em determinado período. Além disso, nós sabemos o período regular para se cursar essas disciplinas, ou seja, aquele período em que o aluno, ao cursar a disciplina, não estará cursando nem de forma adiantada, nem de forma atrasada. Aqui temos as variáveis de decisão do modelo. As variáveis de decisão do modelo inteiras são FEP, que indica a quantidade de disciplinas restantes para o discente E após determinado período P, YDSP, que indica a quantidade de turmas de disciplina D ofertadas em algum slot S de um determinado período P,
e beta-EP, que indica a quantidade de disciplinas que faltam para que o discente complete a sua grade em cada período, ou seja, aquela quantidade de disciplinas que o aluno deixará de cursar. Isso é, se ele deixar de cursar alguma disciplina em algum período. É uma variável de folga. Aqui apresentamos as variáveis binárias do modelo. XEDSP recebe o valor 1 se é planejado o discente cursar a disciplina D no slot S de P e 0 caso contrário. GEP recebe o valor 1 se o discente E ainda tem disciplinas a cursar após o período P e 0 caso contrário. Ou seja, no primeiro caso, da variável XEDSP, se o aluno cursar aquela disciplina, se ele vai cursar determinada disciplina, essa disciplina, em nosso modelo, recebe o valor 1. Se ele não vai cursar, recebe o valor 0. Já a disciplina G e P é uma variável de controle, que determina se o discente ele ainda tem disciplinas a cursar ou não. Então, se ele tem disciplinas a cursar, essa variável vai receber o valor 1. Caso contrário, essa variável receberá o valor 0. Em relação ao nosso modelo, vamos lá. A função objetivo está indicada em 3, e ela é responsável pela minimização do atraso das disciplinas que precisam ser cursadas por cada discente. O conjunto de restrições em 4, ele garante que no mesmo horário do mesmo período, cada discente poderá se matricular em no máximo uma disciplina. Já o conjunto de restrições em 5 garante que no mesmo período, cada discente deve ter matrícula em 6 disciplinas. O conjunto de restrições em 6 garante que todo discente deve se matricular uma única vez em cada disciplina faltante. Em 7, as restrições asseguram que o discente só deve se matricular em uma disciplina caso os pré-requisitos dessa disciplina tenham sido concluídos. Bem, o conjunto de restrições em 8 estabelece que a partir do 6º período, nenhuma disciplina é ofertada no 6º slot, ou seja, nenhuma disciplina é ofertada no sábado. O conjunto de restrições em 9 garante a quantidade mínima de cada disciplina ofertada em todos os slots. Em 10, as restrições asseguram que a quantidade máxima de disciplinas oferecidas em cada período será respeitada. O conjunto de restrições em 11 certifica que a quantidade máxima de alunos matriculados em cada disciplina e em cada slot deve ser menor que a quantidade de vagas ofertadas da disciplina no determinado slot. O conjunto de restrições em 12 certifica a quantidade de disciplinas restantes para cada discente em cada período. Em 13, o conjunto de restrições associa o conjunto de restrições 12 com a função objetivo. Por fim, os conjuntos definidos em 14 e 15 indicam o domínio das variáveis de decisão. No caso, XEDSP e GEP são variáveis binárias. Já YDSP e FEP são variáveis inteiras. Bem, como dito anteriormente, o modelo foi implementado na linguagem de programação C#. Porém, ele pode ser replicado em outras linguagens de programação, como C++ ou até mesmo Python. Já para a resolução e otimização do modelo, optou-se pelo uso do solver Gurobi. É ele, então, que vai realizar a otimização do modelo e nos entregar a solução. Como resultados, encontramos um cronograma de menor penalidade possível que nos permitisse definir os melhores slots para a oferta de cada disciplina em cada período. Ademais, conseguimos ainda definir
quais disciplinas precisam ser ofertadas em maior número para atender às necessidades de todos os discentes. Para exemplificar, podemos ver aqui um exemplo de um cronograma para o primeiro período do curso. Então, na segunda-feira será ofertada a disciplina 6, na terça-feira a disciplina 5, na quarta-feira a disciplina 2, na quinta-feira a disciplina 1, na sexta-feira a disciplina 4, no sábado será ofertada a disciplina 3. Esse cronograma evita que aconteçam conflitos entre essas disciplinas e as disciplinas que estão sendo ofertadas no mesmo período, só que são de um período posterior do curso em relação ao cronograma. Podemos ver também que o cronograma sugere a abertura de 2 turmas para as disciplinas 1 e para a disciplina 5, ou seja, para que se atendesse à demanda dos alunos e se pudesse minimizar o tempo que eles levam para concluir a graduação, teríamos que ofertar mais de uma turma da disciplina 5 na terça-feira ou também ali mais de uma turma da disciplina 1 na quinta-feira. Só que isso só é possível caso sejam disciplinas que possam ser ministradas por professores diferentes. Caso isso não seja possível, temos que criar uma restrição que diga que a disciplina 5 ou a disciplina 1 não podem ser ministradas 2 vezes no mesmo slot. Esse foi um panorama dos resultados da minha dissertação. Para todos que acompanharam, muito obrigado pela atenção.